Bora lá, galera, bora acompanhar aqui mais uma análise do clássico Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Flamengo se saiu melhor no jogo de ida e vence a equipe do Fluminense por 2-0, né? Gol de Ayrton Lucas e Pedro aí. Teve a lei do ex, né? Os dois jogadores já jogaram na equipe do Fluminense, né? E o Flamengo vence por 2-0, né? Vantagem muito grande para o jogo de volta da final. Lembrando, né, se tivermos aí dois resultados iguais, né, no caso no próximo jogo o Fluminense vencer por 2-0, a partida irá para os pênaltis. Na final não temos aí critérios de vantagem para nenhuma das duas equipes, né? O Flamengo no primeiro tempo não jogou muito bem, a equipe do Fluminense atacou bastante, mas no segundo tempo a equipe do Flamengo voltou melhor, o Flamengo conseguiu construir a vitória, fez 1-0 e logo depois conseguiu fazer o 2-0 com o gol de Pedro, né? O Fluminense chegou até a atacar, mas não conseguiu achar o golzinho aí que daria mais um gás para a equipe do Fluminense no jogo de volta, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal aí. Vamos acompanhar aqui mais um corte do programa. Linha de passe falando tudo sobre o clássico aí, Fla-Flu. Vou deixar o link também na descrição. Cresce Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. 5 minutos marcando muito alto. Eu acho que tinha aquela estratégia mesmo de... que é muito comum, que a gente vê demais também no futebol europeu. Às vezes, times até menores que jogam contra equipes maiores fora de casa, para surpreender, elas começam com uma marcação alta durante 5, 6 minutos. Foi o que o Flamengo fez e depois, eu acho que é o que você está falando, na hora que ele baixa as linhas e fica até com uma linha de 5 lá em vários momentos, aquilo ali é uma estratégia, né? Dois motivos. Eu acho que casa a estratégia com o jogo do adversário, que é do Flu te empurrar. Você sabe que a bola roda. Ele traz o Ganso sempre para os dois lados. O Ganso, o jogo gira em torno dele, nos lados. O Ganso fez muito isso, até colocou algumas bolas perigosíssimas. Ganso na saída de bola abre como lateral. Ele vem para buscar porque esse jogo gira em torno dele, pela qualidade que ele tem. Mas no segundo tempo tem 7 minutos que mudam tudo. Aos 20, entram Vidal no lugar de Thiago Maia, Gabigol no lugar do Cebolinha, Felipe Luiz no do Léo Pereira. Felipe Luiz vem jogar como o terceiro zagueiro, mas com uma subida na construção totalmente diferente. E o Flamengo não tinha experimentado. O time ganha isso. absurdamente em técnica. Né? Absurdo. Eu acho que teve a ver também com o cartão do Léo Pereira, tinha sido aquele lance anterior, tal, muita reclamação, vermelho, amarelo, tal. E já era um lado esquerdo com uma capacidade de produção ofensiva muito grande com o Ayrton Lucas e com o Cebolinha, né? Que é o Everton Ribeiro, no lugar do Matheus França. É um outro Flamengo, que aos 25 faz o segundo gol, 5 minutos depois, e aos 27 tem a expulsão do Samuel Xavier. E eu queria pedir para a nossa equipe colocar no ar um momento do jogo que explica essa guinada, essa virada do Flamengo. Depois das mudanças? Das mudanças, porque a posse era do Flu. E o segundo tempo é mais posse do Flamengo, mesmo antes da expulsão. Isso aqui é uma cobrança de lateral. Olha a posse de bola do Flamengo até fazer o gol. Atenção ao relógio, ó. Os segundos passando, o relógio andando. E você viu isso em que momento no jogo? E que talvez não fosse possível, né, Cassado, com a formação anterior. Exatamente. Né? Perfeito. Exatamente. Mas no primeiro gol já tem uma posse de bola mais agressiva. O Flamengo começa a acelerar mais o jogo. Mais direta, né? Mas isso aqui é um jogo totalmente diferente daquela proposta inicial de acelerar nas costas do Fluminense subindo. Porque ele tem, esse é o Pedro. Só jogadores do Flamengo tocando na bola. Só posse do Flamengo, não tem problema. Tá 1-0, ó, o Felipe Luiz subindo para construir. O Léo Pereira não é essa característica. Ele entrou para ser o terceiro zagueiro com essa 11 contra 11 aí, né? 11 contra 11. Vamos olhar, tranquilamente. Com as 4 mudanças, é impressionante. Olha, e fazer isso contra o Fluminense. Exatamente. Então, mas aí é a questão, né? Assim, o Flamengo ele tem capacidade técnica para fazer isso em todo jogo até. Então, e aí aparece o dono do jogo, que é o Ayrton Lucas. Fez o gol e essa 1-5. Mas assim, a conversa é legal porque no início, né, num primeiro momento, o Vitor Pereira não parte para isso. Nós somos o Flamengo e nós vamos dividir a posse de bola com o Fluminense. Vamos comandar o jogo. Você falou. Mas essa humildade é problemática se tratando de Flamengo, porque o torcedor, quando enxerga essa postura, geralmente tende a ser
reativo. Falou, opa, isso aqui não é Flamengo. Se a gente pegasse o termômetro, se a gente pegar o termômetro das redes sociais, né? E alguns momentos de vaia no próprio Maracanã também. A escalação inicial e a proposta de jogo do primeiro tempo desagradou muito. Muitos torcedores acreditam que isso não está no DNA, mas o Vitor Pereira, nesse momento, ele precisava ser pragmático. Ele não podia jogar com essa ideia, não, vamos abrir, jogar, fazer valer a parte técnica do Flamengo. Para mim, ele foi hábil ao entender o que o jogo pedia. E nisso, ele foi muito bem. O Fluminense é um adversário incomum nesse sentido, né? Por isso que acho que, como o Breider coloca, a identidade do Flamengo para a temporada não pode e não vai ser essa. Não vai, porque assim, o Flamengo é um time que, pelos jogadores que tem, pelo elenco que tem, e até mesmo por uma certa exigência do torcedor, que quer se identificar com o que ele vê em campo, o Flamengo não vai jogar 38 rodadas do Brasileiro assim, nem 6 rodadas de fase de grupo de Libertadores, até porque o adversário não vai ter interesse em agredir, em sair, em tentar sufocar. Então, o Flamengo vai ter que achar ainda soluções de criar, de furar bloqueios, de ser menos lento com posse. Tudo isso são circunstâncias que ele vai tentar achar, mas estando no cargo é mais fácil, né? Não, e tem outra coisa. Claro que a gente está falando de um contexto que o adversário é o Fluminense, que gosta de ter a bola, que vai jogar mesmo contra o Flamengo, que não vai se intimidar. A gente está falando de um contexto que era um contexto, ou é ainda até um contexto complicado para o Vitor Pereira, né? Olhando para a questão do que aconteceu até agora e do que significa essa final do Campeonato Carioca, que poderia ter um significado muito diferente, né? Se o que aconteceu até agora tivesse rolado de maneira diferente. Mas tem um contexto também que vai ser completamente diferente na temporada em relação aos jogadores que ele vai ter à disposição. Porque é claro que na hora que ele tiver o Gabigol 100% fisicamente, na hora que ele tiver o Arrascaeta à disposição, esses caras jogam, esses caras são titulares, esses caras não vão ficar no banco. Porque deu certo o jogo da primeira final do Campeonato Carioca. Não, era um contexto muito específico que incluía, inclusive, a ausência dos dois, não é nem de dois dos principais jogadores. É dos dois principais jogadores do time do Flamengo, do elenco do Flamengo. Mas ele na forma de atuar do Vitor Pereira, ele é um treinador que, independentemente do time que ele esteja dirigindo, ele está o tempo todo mirando o adversário e ele vai mover a escalação de acordo com o adversário. Sim. O Diniz não faz isso. O Diniz é o time do Diniz, é aquele time, você não fala assim, o Diniz hoje tirou, ele pode fazer do primeiro para o segundo tempo. Sim. Mas assim, iniciar o jogo é muito raro você lembrar um jogo que o Diniz mexeu na escalação da equipe e deixou titulares no banco, não. O time do Diniz é aquele, ele joga o jogo dele. E o Vitor Pereira mexe. E ele reconhece. Isso muitos treinadores falam isso, né? Ressaltam a dificuldade de enfrentar o Fluminense. Principalmente os estrangeiros que estão no Brasil. O Luiz Castro já falou isso. O Vitor Pereira foi muito claro. Mas ele ganhou o jogo. Então estava cheio de pedra na mão de um monte de gente para jogar no Vitor Pereira. Opa! Foram jogadas antes do jogo e agora ele ganhou a partida. Agora as pedras mudaram. As pedras vão para outras mãos. Evidentemente, não dos torcedores do Fluminense, que eu acho que ainda reconhecem e tem que reconhecer o trabalho muito bom que o Diniz vem fazendo, não só nessa temporada, mas vem fazendo de maneira geral. Mas que já tem um monte de gente com pedra para tirar no Diniz. E não quer dizer que as decisões dele não possam ser contestadas. Lógico. Né? Contra um Flamengo, que é o que é, e ainda mais que naquele momento a gente sabia, tinha jogadores importantes para saírem do banco e fazer aquilo que o Vitor Pereira fez na hora que ele muda 4 ao mesmo tempo e coloca esses 4 com essa qualidade. Quer dizer, o Diniz, na hora que ele tira um zagueiro para colocar o Lima, ele sabe que existe a possibilidade do Flamengo ficar muito mais técnico dentro de campo do que ele era naquele momento. Porque ele tinha no banco o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Felipe Luiz. Quer dizer, não houve uma resposta à altura do Diniz. Mas não, eu acho até que não foi a resposta à altura, porque assim, ele muda antes. Ele é obrigado a dar a resposta depois da expulsão, né? Ou seja, ele fica pouco tempo com essa formação. É verdade. Não dá nem para fazer a avaliação direito, mas assim, ele muda antes, né? Mas ele mexeu no intervalo, colocando o Pirani no lugar do Keno, que não estava bem. Mas aí, perfeito. Até porque você já tinha a superioridade no meio-campo, você poderia até reforçar essa superioridade. Eu só achei que talvez, até por ser o Flamengo, mas aí eu entendo. Eu acho que a mudança que ele fez no intervalo fazia todo o sentido do mundo. Porque o Keno estava mal,
Da outra vez, inclusive na final da Taça Guanabara, ele tira o Keno e coloca o Lima, né? Se não me engano. E o André recuado no intervalo também. Que, aliás, o André fez um baita primeiro tempo. Que jogador é o Nossa André? Senhora. O André é gigante, assim. É um Como cara, faz a diferença no meio de campo? É um jogador enorme, assim. É um jogador de um nível absurdo. Então, assim, eu acho que a mudança, a primeira do Diniz, foi muito boa. E era uma mudança interessante. E não tinha para onde correr também. Se ele quisesse manter a característica e colocar um jogador de velocidade, olhava para o banco do Fluminense e não tem. E o Flamengo sobra tantas opções que o Vitor Pereira morre sem utilizar um jogador que seria muito útil para o Diniz. O Marinho, por exemplo. Sim. Pelas características. E o Fluminense mostra que tem um teto. O Fluminense hoje, por mais que seja um trabalho competente, o Diniz não tem essas mesmas opções para mexer com o jogo, até mesmo para fazer um plano de jogo complexo, como o Vitor Pereira fez, indo para uma primeira abordagem mais física, tentando sustentar e, com a vantagem, segurar com jogadores mais técnicos. O Diniz não tem esse luxo. Então, acho que a única coisa criticável do Diniz hoje foi ali o destempero. A reclamação com a arbitragem, depois da expulsão do Samuel Mas você não acha que... Eu não sei, eu acho que assim... Por olhar para o adversário, que é o Flamengo, com toda a qualidade técnica que tem, com os caras que ele tinha para ainda colocar do banco de reserva, e de fato colocou quase que na sequência. Mas é que esses caras, para mim, que são questionáveis do ponto de vista... O que ele tem no banco seria suficiente para alternar a forma O que eu estou falando, só o que eu discuto, talvez é a saída do zagueiro. Eu acho que a mudança ali de você tirar um zagueiro, né, sendo que você não está jogando com 3 zagueiros. Então, a mudança de você tirar um zagueiro para colocar o Lima naquele momento contra quem é, porque acho que assim... E o Léo já falou, isso já deu certo em outras vezes. Não pode. Outro jogo mesmo deu certo. Ele não pode ser demonizado por isso. não pode. Então, mas a questão é o tamanho, é o peso do adversário, né? A qualidade técnica do adversário. E o risco que você corre. E talvez o fato, né, Jean, de hoje ser o primeiro de 2 jogos, né? Então, por isso, você tem um jogo de volta. Acho que esse é o ponto principal. E você sabe do risco. E o Diniz, ele é, de fato, um técnico de correr riscos. Ninguém vai dizer que ele peca pela omissão, pela covardia. Você quer um atestado de qualidade do trabalho que eu acho discutível? A gente passou os últimos dias discutindo quem era o favorito. E se olhar com o elenco, como é que você ia discutir isso? Né? E muita gente chegou a dar o Fluminense como favorito para a final, porque... Analisando o que jogava. Analisando o que cada um estava jogando. Né? Mas aí tinha muito demérito também. Óbvio, né? não, sem dúvida. O Fluminense muito mais cara de time, méritos do Diniz, e o Flamengo muito mais pela qualidade individual e algo meio bagunçado é o que se via. O técnico que dirige o melhor elenco do Brasil pensou hoje primeiro em como neutralizar as virtudes do Fluminense e depois é a humildade que em como potencializar o seu seguinte, time. se ele tivesse à disposição o Arrascaeta, você acha que o Fluminense... Vou escalar um Flamengo aqui do jeito que o povo quer. Teria o Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, ou o Davi e o Léo Pereira, aí o Varela e o Ayrton Lucas laterais, Thiago e Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Ele escalaria esse time hoje? Se ele tivesse muito improvável. Esses anos. Até porque, aliás, vale um parênteses, você está falando já? Depois o VP. Vitor Pereira. Galera, é isso aí. O Flamengo saiu melhor, né, no jogo de ida, né? Temos o jogo de volta, tudo pode acontecer, assim como o Flamengo venceu por 2-0. No próximo jogo, o Diniz também pode voltar com a equipe melhor, né? Ficou bem nítido que essa parada da data FIFA foi muito favorável para o time do Flamengo, né? Que não vinha jogando bem, né? Tinha vencido 2 jogos contra o Vasco na semifinal, né? E mesmo assim não vinha apresentando um grande futebol. Hoje não apresentou aquele grande futebol, né? O Fluminense no primeiro tempo jogou melhor, mas no segundo tempo o Flamengo conseguiu equilibrar, conseguiu achar os 2 gols aí e saiu com uma vantagem gigantesca para o jogo de volta. O jogo de volta vai ser na próxima semana, próximo domingo teremos aí Fla-Flu, né? O mando de campo vai ser do Fluminense e o Flamengo, lembrando que as 2 equipes do meio de semana vão jogar pela Libertadores, né? E por isso, né, teremos aí um jogo bem físico no final de semana. A equipe do Fluminense precisando reverter o resultado, né? Perdeu por 2-0, lembrando que não temos critério de vantagem na final, né? Se der resultados iguais no jogo de volta, a partida irá para os pênaltis.